E o dinheiro da Crefisa, usado no Vasco, pode tirar Thiago Almada do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E o dinheiro da Crefisa, de Leila Pereira, pode tirar Thiago Almada do Flamengo? Não entendeu nada, eu explico. Vale lembrar que BAP, o presidente do Flamengo, foi o único a se manifestar publicamente de forma contrária à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. O BAP chegou a procurar a justiça alegando que havia um conflito de interesses. Pois bem, com o dinheiro da Crefisa, o Vasco está avançado na contratação de Colídio, que pertence ao River Plate. E é esse negócio que vai permitir ao River Plate contratar o Thiago Almada, que é um reforço pretendido pelo Flamengo há algumas semanas. A janela de transferências na Argentina se encerrou nesta sexta-feira, mas clubes que venderem ou emprestarem atletas vão ter a oportunidade de repor essas saídas até 2 de setembro. E é com a grana da Crefisa que o Vasco avançou na chegada do Colídio. Falta apenas acertar a forma de pagamento. A grana que vai ser paga ao River está acertada, assim como a transferência com o atleta. E é com a saída do Colídio que o River Plate se sente confortável para voltar às tratativas com o River Plate. Na Argentina existe otimismo em relação à Almada no River Plate e não no Flamengo. Isso porque o Almada preferiria continuar na Europa, mas diante da falta de propostas estavam as opções de Flamengo ou River Plate. O Almada vai ganhar mais no Flamengo, o Flamengo paga mais ao Atlético de Madrid, mas a preferência do Almada hoje é se juntar ao River Plate. Percebendo esse movimento, o Flamengo decidiu estabelecer um prazo. Se até essa segunda-feira o Almada não aceitar a oferta, o rubro-negro se retira da negociação e vai buscar um outro substituto na tentativa de fechar com o meio atacante até sexta-feira dessa semana, dia 7, quando se encerra o prazo de inscrição para atletas nas oitavas de final da Libertadores da América. O que você pensa sobre essa situação envolvendo Crefisa, Vasco e Flamengo? Só para completar o noticiário do Vasco, contar que o Sousa não atuou pelo Racing nesse sábado, tudo por conta da negociação avançada com o Cruz Maltino. O Vasco pediu para que ele não fosse utilizado. E Admar Lopes, depois de resolver as negociações com o Sousa no Racing e Colídio no River Plate, tem viagem marcada para a Espanha, onde vai tentar destravar a compra de Nelson de Ossa junto ao Betis. Olha só, gente, a Datafolha, a pesquisa colocou o Vasco atrás do Cruzeiro. É para rir, né? Vamos rir desses institutos de pesquisa, que realizou uma pesquisa em 2 dias em 139 municípios, com pessoas acima de 16 anos, e o Vasco, com 2.000 votos, está atrás do Cruzeiro. É para chorar de rir, né? São umas piadas, mas enfim, é um vídeo que está lá exclusivo para quem é Cruz Maltino e trem-bala novo também. Bom, ontem, jogo muito ruim tecnicamente, né? O Vasco mais uma vez fez a bola sofrer. Começou até bem o jogo, né? Dava até a impressão de que não faria tanto sofrimento com a Redonda, mas o tempo foi passando e as deficiências foram aparecendo. Algo positivo, o sistema defensivo estava um pouquinho mais protegido, principalmente, e aí é muito positivo, destacar a atuação do Jair. Jair voltou a ser titular depois de quase um ano, né, mostrando que está totalmente recuperado, jogador muito inteligente, obviamente cansou, saiu no segundo tempo para entrar do Barros, mas é um jogador inteligentíssimo, né? Faz uma leitura de jogo, joga de cabeça erguida, sabe sair da marcação, sabe jogar de costas, sair, girar, enfim, é um jogador que o Vasco ganha um reforço e tanto dentro de casa, que aliás é o nosso tema, né? Sousa, Thiago Mendes e Jair, vamos falar sobre isso, mas quero falar antes sobre o jogo de ontem. Paulo Henrique mais uma vez jogou bem, Léo Jardim, quando exigido, foi bem. O sistema defensivo, Robert Renan acima do Cuesta. Cuesta vacilou em 2 duelos individuais contra o John Kennedy. Cuiabano muito abaixo mesmo. Levou um calor do Guga. Foi muito mal no jogo o Cuiabano. Inclusive nem atacando, né? Pontos negativos, né? Além do próprio Cuiabano. Ramon Henrique de 10, coitado, o menino sofre, não é a função para ele. E ele sentiu o jogo, estava nervoso, errando bolas que são muito simples, e ele estava errando também. Rojas, quem Rojas? E eu defendendo a tua entrada, você é o meia, pensante, tem uma batida boa na bola, tem visão de jogo. Mas o Rojas fez o que a maioria dos camisas 10 faz hoje em dia.
se esconde do lado do campo. Rojas entrou, foi jogar na lateral, o que é um absurdo o camisa 10 fazer isso, porque eu sou do tempo em que o camisa 10 joga por dentro, organiza o jogo, lê de frente, municia os atacantes, tenta uma jogada individual, um chute de fora da área, pisa na área. Mas hoje o camisa 10 é um covarde. Não estou falando só do Rojas, não. A função do camisa 10, na sua maioria, ele é um covarde, ele se esconde do lado do campo, ele toca para o lado, faz um giro, toca para trás. Ele minimiza o erro. Aí depois, 95% de passe certo. Sim, para o lado e para trás é mole. Até minha avó de 98 anos, dona Josefina, um beijo para ela, que vai fazer 99 agora, dia 20 de setembro, também vai tocar para trás e vai acertar os passes. Agora não pode. Um camisa 10, que a gente espera tecnicamente ser um diferencial, fazer isso. Não estou nem falando de uma cobrança de falta, porque já tivemos geniais como Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, o próprio Pedrinho, Ramon, mas Juninho, por exemplo, mais recente, né? Juninho, Ramon, Roberto Dinamite. Porra, se eu olhar uma cobrança de falta que o Rojas fez ontem por baixo da barreira, de chorar. O que acontece com ele? Ele é ruim? Não é ruim. Está desinteressado? Pode ser. Mas como é que o cara está desinteressado jogando no Vasco da Gama, que está se reforçando, que vai melhorar, que vai elevar o nível tecnicamente? Um time que está na fase oitavas de final, em condições de igualdade, de passar com o Fluminense, que não jogou também absolutamente nada, criou até melhores chances que o Vasco, mas não foi um jogo que o Fluminense merecia ter vencido 3-4-0. Não, criou mais volume. O que falta para o Rojas? Não sei. Não sei. Vergonha na cara? Pode ser. Despertar para a vida? Porque ele vai ficar para trás. O novo meio-campo que está sendo montado tem Santiago Sousa, que ontem se despediu da torcida do Racing no jogo diante do Tigre, dentro de casa, e era esperado isso. O atleta já está fechado com o Vasco, falei isso na sexta-feira e repito. Aliás, a negociação está fechada desde quarta-feira. O Vasco aguardava uma decisão judicial, um parecer do Tribunal Judicial, para poder canetar o contrato, né, firmar o contrato com o atleta. Por isso, ontem ele nem jogou. Ele só foi lá, se despediu, é o capitão do time, era o capitão, tem uma identificação muito grande por respeito ao torcedor. O volante argentino de 27 anos foi lá e se despediu. Hoje, o Facundo Corídio também está relacionado e deve fazer o mesmo, porque se entrar em campo é um risco. Outro jogador que está acertado também. Aí, muita gente, mas muita gente mesmo, nos nossos grupos de WhatsApp, perguntando, pô, então o Sousa pode jogar quarta-feira? Não, não pode. E por que não pode jogar quarta-feira? Ele pode desembarcar amanhã no Brasil, porque ele não foi inscrito na fase. A inscrição na fase, oitavas de final da Copa do Brasil, ela foi até sexta-feira. Como o Vasco ainda não tinha um contrato firmado com ele, né, para registrar, estava tudo acertado, mas ainda não estava assinado, porque dependia principalmente do aval do TJ, ele só pode, perdão, ele só pode jogar a partir, na Copa do Brasil, da fase quartas de final com o Vasco avançando. Porém, domingo, o Vasco encara o Bahia. E nesse jogo, ele já pode estrear. Está com ritmo de jogo, não vai ter porquê. E aí a gente vai ter um meio-campo de muita qualidade. De pegada, de intensidade, de personalidade e de qualidade, enquanto o Nelson de Ossa não vem, porque a negociação prossegue. Sousa, Thiago e Jair. O Vasco vai ganhando em qualidade. Claro que o próprio Jair vai sendo dosado com o passar do tempo, é normal, ele vem de uma grave contusão, mas ele vai ser mais utilizado, vai ter mais minutagem. E o Vasco vai ganhar, porque são 3 jogadores de imposição física, de liderança, que pisam na área e que vão comandar um setor que o Vasco está acéfalo. O Vasco não tem quem pense o jogo. E esses 3 pensam o jogo. Tem qualidade, tem liderança, tem leitura de jogo. Você imagina se o Rojas resolve ser o meia que nós esperamos para fechar um quarteto como esse? Porra, seria fantástico. O Nelson de Ossa chegando, vai entrar nesse meio campo, pode sobrar para o Jair ou pode até mesmo ser um quarteto, que eu sonho em ver o Vasco jogar de novo com 4 homens no meio campo. Porra, porque a gente não tem 2 atacantes lá de campo com excelência. Aliás, o nosso setor de ataque, ele deixa muito a desejar. O Facundo Corídio tem uma característica de receber a bola não bater na canela e sair como é o Spinelli. O Spinelli é só a definição. Não espera do Spinelli um domínio, giro, não é isso.
Mas o Colídio não. O Colídio é mais lado de campo, ele joga pelo lado esquerdo, pé direito predominante, vem para dentro, domina, gira, bate no gol, serve. Então, assim, o Facundo Colídio vai ajudar demais. E olha, o Andrés, que tem pensado muito pouco, tem corrido muito, mas tem pensado muito pouco e está sendo muito individualista, se o Pedro Emanuel resolver jogar no 4-4-2, ele corre o risco de perder a vaga. Que isso, tá maluco? Cara, o Andrés Gomes toma todas as decisões erradas, quando não segura em excesso a bola. Ontem ele teve um lance que ele balançou para cá, balançou para cá, balançou para cá, para lá e perdeu a bola pro Inácio. Por que que não balançou e tocou? Abre o espaço, toca. Não sei por quê. Porque tem jogadores. Agora, tem que encontrar o melhor formato. É isso, galera. Vou descansar um pouquinho para a voz voltar melhor e amanhã no nosso café a gente tá 100% para bater papo com você. Um grande abraço, um excelente domingo. Ah,